Histórias do caminho. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Enfermos da alma. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 12. Aqui e ali encontramos inúmeros doentes que se candidatam ao auxílio da ciência médica, mas em toda parte, igualmente, existem aqueles outros, portadores de moléstias da alma, para os quais há que se fazer o socorro do espírito. E nem sempre semelhantes necessitados são os viciados e os malfeitores, que se definem de imediato por enfermos de ordem moral, quando aparecem. Vemos outros muitos para os quais é preciso descobrir o remédio justo e, às vezes, difícil, de vez que se intoxicaram no próprio excesso das atitudes respeitáveis em que desfiguraram os sentimentos, tais como sejam os extremistas da corrigenda, tão apaixonados pelos processos punitivos que se perturbam na dureza de coração pela ausência de misericórdia. Os extremistas da gentileza, tão interessados em agradar que descambam, um dia, para as deficiências da invigilância. Os extremistas da superioridade, tão agarrados à ideia de altura pessoal que adquirem a cegueira do orgulho. Os extremistas da independência, tão ciosos da própria emancipação que fogem ao dever, caindo nos desequilíbrios da licenciosidade. Os extremistas da poupança, tão receosos de perder alguns centavos que acabam transformando o dinheiro, instrumento do bem e do progresso, na paralisia da avareza em que se lhes arrasa a alegria de viver. Há doentes do corpo e doentes da alma. É forçoso não esquecer isso, porque todos eles são credores de entendimento e bondade, amparo e restauração. Diante de quem quer que seja, em posição menos digna perante as leis de harmonia que governam a vida e o universo, recordemos as palavras do Cristo: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Emmanuel. Sem merecimento. Chico Xavier. Em nossa reunião falava-se a respeito das pessoas consideradas sem merecimento para a execução de tarefas espirituais e a nossa irmã de sempre, Maria Dolores, escreveu por nosso intermédio a mensagem que intitulou Pai Sempre. O texto em estudo eram os itens 11 e 12 do capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo que se ajustava ao assunto, dando motivo a edificantes comentários. Pai Sempre. Maria Dolores. Alguém te disse, alma querida e boa, que os espíritos nobres nunca se valem de pessoa claramente imperfeita em tarefas de amor à humanidade. Por isso mesmo o escrúpulo te invade. E, receando a própria imperfeição, foges do privilégio de servir, em que o Senhor te pede trabalhar, a fim de conquistar o celeste porvir. Reflitamos, no entanto, entre simples lições da natureza. A semente germina em lauréis de esperança, muita vez sob a lama ascorosa e indefesa. A fonte não seria exemplo de bondade, em que a vida enxameia, se recusasse deslizar sobre tratos de terra e lâminas de areia. Olha as flores do charco, embalsamando campos e caminhos. A rosa não desdenha florescer entre punhais de espinhos. Pensa ainda conosco nas fraquezas e lágrimas que levas. O sol seria o sol se fugisse das trevas. Esquece pessimismo, acusação, censura. Nada te desanime, ergue-te e vem. Conquanto enferma e rude, mesmo assim, se te encontras na sombra, avança para a luz. Sem desertar, porém, de servir com Jesus. Vem cooperar no amor que devemos ao mundo. E entenderás, por fim, que só se vence o mal pelo serviço ao bem. E que a bênção de Deus jamais nos desampara, nem despreza a ninguém. O doente e o remédio. Irmão Saulo.
Quando os fariseus censuraram Jesus por sentar-se à mesa com publicanos e pecadores, ele respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Essa é a lição evangélica tratada nos itens 11 e 12 do capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Como vemos, os temas de estudo nas reuniões públicas com Chico Xavier sempre concordam com os problemas principais que os visitantes de várias cidades vão lá discutir. Os livros são abertos ao acaso, de maneira que essa constância no acerto dos temas basta para provar a ação dos espíritos no desenrolar dos trabalhos. As atividades espíritas são o meio certo para a cura dos doentes da alma. A terapêutica ocupacional, que é a cura por meio do trabalho, muito antes de ser descoberta pela medicina, era empregada no cristianismo primitivo. Todos os que lutaram pela implantação do cristianismo encaminharam os fracos, os doentes, os viciosos à cura através da execução de tarefas na seara. Há um princípio pedagógico segundo o qual só se aprende fazendo. Como aprender as lições da elevação espiritual sem praticá-las? A aptidão para o bem se adquire na prática do bem. As pessoas consideradas sem merecimento para a execução de tarefas espirituais são as que mais necessitam de executá-las. Porque o merecimento vem precisamente do esforço e da dedicação. Comentando que a mediunidade é concedida sem distinção, sem escolha, Kardec lembra que ela é dada aos virtuosos para os fortalecer no bem e aos viciosos para os corrigir. E acrescenta: estes últimos são os doentes que precisam de médico. Maria Dolores, nas suas comparações poéticas, mostra-nos o mesmo princípio ao afirmar: só se vence o mal pelo serviço ao bem. Se o serviço do bem é o remédio para o mal, como curar o doente que se recusa a tomar o remédio? As pessoas que se sentem inúteis porque se reconhecem cheias de imperfeições e defeitos deviam lembrar-se de que Jesus não procurou anjos nem sábios para o serviço do Evangelho, mas homens rudes e imperfeitos que se aprimoraram na execução de tarefas do seu ministério. Escola Santa. É meu desejo afirmar-vos, devedor que tenho sido, que a lepra não venha a nós, sem ter um justo sentido, segundo as lições da terra, que a verdade nos aponta. A nossa vida até hoje é de existências sem conta, muitas vezes renascendo. Quis ser alto, chefe ou rei, exterminei multidões, rasgando normas de lei. Por séculos fui assim, orgulho vão que se expande, domínio da crueldade, na mania de ser grande, até que um dia cansado de ser déspota violento, pedi a Deus me prendesse na cela do sofrimento. Dos céus chegou-me a resposta: teria eu doce cruz, renascendo, minha mãe. Quis chamar-me por Jesus, para esquecer o passado e elevar o coração. Tive um reino de feridas e um trono de solidão. Sofri e chorei, entretanto, ante o Mestre Nazareno. Tenho agora a santa lepra, que me ensina a ser pequeno. Jesus Gonçalves. Enfermidade. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a, por anos a fio, na direção do túmulo. As inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se, indiscutivelmente, na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, e toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Estabelecido o conflito espiritual,
Quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções, e o estômago, entrando em espasmo, nega-se à produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa. Atingido esse fenômeno primário que, muita vez, abre a porta a temíveis calamidades orgânicas, os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos da nutrição que interessam o estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles hauridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante do campo íntimo. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência, é intoxicar, por conta própria, a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Guardemos, assim, compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Emmanuel. Enfermidade. Enquanto nos escasseia educação, nos domínios da mente, a enfermidade por mortificação involuntária, desempenhará expressivo papel em nossa vida espiritual. Na maioria das circunstâncias, somos nós quem lhe pede a presença e o concurso, antes da reencarnação, no campo da existência física, à maneira do viajor, encomendando recursos de segurança para a travessia do mar e, em ocasiões outras, ela constitui auxílio de urgência, promovido pela bondade dos amigos, que se erigem, nas esferas superiores, à condição de patronos da nossa libertação para a vida maior. À face de semelhante motivo, doenças existem de múltiplas significações, como sejam inibições trazidas do berço, moléstias amparo, comboiando votos de melhoria moral, dermatoses recidivantes, moléstias proteção, coibindo desmantelos do sentimento, mutilações congênitas, moléstias refúgio, impedindo a queda em atos de violência ou venalidade, incômodos imprevistos, moléstias socorro, evitando o mergulho da alma em compromissos inferiores, males de longo curso, moléstias abrigo, obstando o enredamento da criatura nas tramas da obsessão. Certamente, ninguém deve acalentar desequilíbrios orgânicos sob a desculpa de buscar a purificação da vida interior. O corpo físico é para a alma encarnada aquilo que a máquina significa à frente do operário, instrumento de serviço e progresso, que ele recebe de autoridade maior, a fim de produzir, a benefício dos outros e de si próprio, cabendo-lhe a obrigação de assisti-la constantemente e restaurá-la sempre que necessário. Todavia, diante da doença que persiste no corpo, a despeito de todas as medidas acautelatórias e defensivas, é imperioso reconhecer-lhe a função providencial e tratá-la com a certeza de quem carrega consigo a luz de uma bênção. Emmanuel. Estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Evangelho de Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior, se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde, se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara,
quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual, em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal, pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Emmanuel. Comentários finais. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Carregando débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, sê no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza, quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações, mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Jesus, és a cura para toda enfermidade, médico das almas, a luz do mundo. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. Bênção de paz, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 29, Enfermos da Alma. Na Era do Espírito, autores diversos, pelo Espírito Maria Dolores, Médiuns Francisco Cândido Xavier e José Herculano Pires, capítulo 9, Sem Merecimento. Estradas e Destinos, autores diversos, pelo Espírito Jesus Gonçalves, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 5, Escola Santa. Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 28, Enfermidade. Caminho Espírita, autores diversos,
pelo Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 19, Enfermidade. Fonte Viva, pelo Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 86, Estás doente?